Você sabe como fazer a inscrição para o concurso da CIMED de Salvador? Se não sabe, se está com dificuldade, se ainda não fez a sua inscrição, fique comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar de uma maneira bem fácil. Faça comigo a sua inscrição, né? A gente vai fazer juntos. Quero te mostrar esse passo a passo para ser bem descomplicado e você já conseguir garantir aí a sua vaga para fazer o concurso da CIMED de Salvador, na Bahia, tá bem? Antes disso, gostaria de me apresentar. Sou o professor Eberton, professor de língua portuguesa, de redação, né? Falo aqui do Pró-Pedagogia. Estarei sempre aqui para trazer as maiores e melhores informações sobre os concursos de educação do país, tá bem? E também pedir que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube aqui do Pró-Pedagogia, que você faça isso, né? Clique também aqui para curtir o conteúdo, clique no sininho para que mais conteúdos como esse cheguem até você, tá bem? No mais, vamos então começar o nosso conteúdo. Eu quero trazer de uma maneira bem descomplicada como é fazer a inscrição para Salvador aí, nesse concurso tão aguardado da educação para Salvador, que vai acontecer então agora em 2026. Antes da gente chegar no passo a passo da inscrição, vamos fazer uma recapitulação das datas, do que a gente tem de mais importante do edital. Coisa rápida, só para a gente relembrar, tá bem? Primeiro, os principais números do edital. Nós estamos falando de 130 vagas de professor municipal, 20 e 40 horas, tanto para a sede quanto para as ilhas. A gente está falando de 60 vagas de coordenador pedagógico, com 40 horas exclusivamente para a sede. Nós estamos falando de 30% de vagas reservadas para pessoas pretas e pardas e mais 5% para PCD. A taxa de inscrição é de R$ 220, né? O boleto vai vencer, né? Você precisa pagar até 14 de agosto. O período de inscrição vai do dia 9 de julho a 7 de agosto. Este é o período da inscrição, muito importante, né? Inclusive a gente vai fazer o passo a passo aqui e é interessante você fazer justamente dentro desse período. Passou disso, você não consegue mais. Então, somente pelo site da FGV até às 16 horas. Cuidado, tem gente que deixa para o último dia e acha que consegue fazer, por exemplo, na última hora, né? Às 16 horas do dia 7/8, essas inscrições já estão encerradas, tá bem? A data da prova vai acontecer no dia 27 de setembro. Esta é a data muito importante que você tem que colocar aí no seu calendário, você que vai fazer essa prova. E a validade do concurso é de 2 anos, lembrando que ele pode ser prorrogável por o igual período. Então, na verdade, se ele prorrogar, ele pode virar aí a ser para 4 anos, tá bem? Duas áreas concentram 63% do edital. Essa é uma leitura minha que a gente precisa ficar atenta, né? Por quê? Você que é formado em pedagogia, você pode tentar tanto para coordenador pedagógico, 60 vagas, quanto também para professor da educação infantil ao 5º ano, mais 60 vagas. Então, se a gente soma essas duas áreas, né, que basicamente a formação é pedagogia, mas são duas áreas, né, duas vagas diferentes, né, coordenador e professor de educação infantil ao 5º ano, a gente já tem mais de 60%. As outras vagas serão para educação artística, a gente tem 4 áreas, com 27 vagas, educação física, 14 vagas, educação língua estrangeira, inglês, 9 e demais componentes 20, tá? E aí, como eu falei, né, só pedagogo, né, o pessoal formado em pedagogia aí, praticamente vai ter aí, ó, 6 com 6, né, a gente tem 120 vagas, dos 190, 120 vagas são da área aí de quem é formado em pedagogia. O restante do pessoal vai disputar aí as 70 vagas restantes aí, nós estamos falando de 11 componentes, tá bem? Feito esse raio-x do edital, agora é o momento do passo a passo. Eu fiz aqui um prints de tela, né? A gente tem aí do passo 1 ao passo 5, mas eu não vou explicar por aqui. Eu vou fazer na prática a minha inscrição com você. Então, inclusive eu vou agora colocar a tela do primeiro passo. Você vai acessar pelo site portal.fgv.br/concursos. Este é o site. E eu vou seguir o passo a passo e fazer a minha inscrição junto com você. Então, a partir de agora, você vai deixar de ver o meu rosto e vai ver a tela para a gente poder fazer a inscrição, tá bem? Vamos lá.
Agora você acompanha comigo aí a tela da FGV, já pelo site, né, que a gente acabou de falar, ó, portal.fgv.br/concursos. Aqui a gente precisa fazer, assim que a gente entrar no site, a gente precisa descer um pouquinho e o passo 2 é clicar em, ó, concursos em andamento, tá vendo? Um pouquinho mais para baixo, ó, vou voltar. Aqui assim que eu entrei no site, essa é a primeira página. Desci um pouquinho, ó, o meu cursor, ele aparece aqui, ó, concursos em andamento. Eu vou clicar em ver concursos, ó, um pouquinho mais para baixo, ver concursos. Cliquei aqui, ele vai baixar todos os concursos que estão abertos, né, envolvendo aí FGV. O que a gente quer é o de Salvador, então é inclusive esse segundo que está aqui. De repente você abre e tá tudo bagunçado e você quer procurar, você pode procurar, ó. Eu digitaria aqui, ó, Salvador. Se eu clicar aqui e dar um Enter, ele vai abrir para mim, ó, só o concurso público para a Prefeitura Municipal de Salvador. Tá vendo? Tá aqui. Cliquei, apareceu, eu vou então clicar em cima. Veja que o meu cursor, inclusive, está com a mãozinha. Cliquei em cima, ele vai abrir o concurso público, e aí eu confiro, ó, em andamento, concurso público para a Prefeitura Municipal de Salvador, ó, a partir do 9/7, o concurso visa o preenchimento de vagas efetivas para o quadro permanente da Prefeitura de Salvador, bem como a formação de um cadastro reserva para o nível superior, conforme o edital. O edital que a gente, inclusive, acabou de falar, ok? Veja que aqui eu tenho já o botãozinho do edital, que a gente, na verdade, acabou de ler, a inscrição, mas ó, tem esse botão inscreva-se, é aqui que a gente vai clicar. Cliquei aqui, ele abre para essa tela. Essa tela é a tela de cadastro. Ó, se você já fez algum concurso, você pode clicar aqui e abrir. Se não, você vai se cadastrar aqui embaixo, ó. Então, cadastre-se. E aí eu vou fazer o meu cadastro. Aqui, ó, é preencher mesmo, ó, o seu CPF, o seu nome completo, depois confirmar o nome, data de nascimento. Aqui já são os dados familiares, os seus documentos, ó, RG, a sua origem, as suas informações pessoais, o seu endereço, os dados para contato, o acesso e confirmação. Aqui você vai criar uma senha, né, e cadastrar. Então vamos lá, fazer junto com você aqui. Então, coloco primeiro o meu CPF, até dar certo, vamos fazer juntos, né? Então, aqui eu tô colocando o meu nome. Eu, normalmente, eu costumo, como ele fala, confirme seu nome completo, eu costumo, ó, apesar que ele não deixa copiar, ó, tem que digitar de novo. É uma informação, às vezes você tenta copiar e não consegue, só digitando, tá? Vou colocar, tudo que tem esse asterisco vermelho é de preenchimento obrigatório. Então, eu tenho que preencher. Dados familiares, nome da mãe, nome do pai, quantidade de filhos você vai colocar. Eu não tenho nenhum, deixo zero, né? Depois, o número do RG, o órgão emissor, o estado, a emissão. Tudo que não tem asterisco, você pode deixar em branco, tá? Então, eu vou deixar. Vamos ver se funciona, se vai dar certo. Origem brasileiro, naturalidade, eu falo, sou de Minas Gerais. Ó, aqui ele vai aguardando alguns instantes, porque ele já vai selecionar provavelmente os nomes das cidades aqui de Minas, né? Eu falo de Alfenas, masculino, estado civil. Você vai colocar se você é solteiro, casado, né? Nível de escolaridade. Aqui você vai colocar superior completo, se você tem mestrado, né? Se você tem
doutorado, enfim, sua área de formação. Agora é o momento que você coloca, eu sou formado em pedagogia. No meu caso, sou formado em letras. Tem que colocar aí letras. Membro adventíssimo do sétimo dia, ó, aqui uma informação interessante. Ele quer saber se você é adventista, porque o pessoal tem direito aí a se realizar, lá, considerando a possibilidade de algumas etapas serem realizadas em um dia de sábado. Então você precisa dizer se você é dessa religião ou não, tá certo? Seguindo, aqui você vai pôr o seu endereço certinho, né? Ó, tá vendo quando ele pede aguardar alguns instantes que ele já puxa algumas informações, né? O que não tem asterisco você pode deixar em branco. Coloque o seu e-mail. Tem que digitar 2 vezes. Tudo é confirmação que eles pedem, né? Agora eu vou criar uma senha. Lembrando que essa senha você deve, né, não deve esquecer, por isso que eu falo que é bom anotar. A senha ela deve ter uma letra maiúscula, uma minúscula, número e um caractere especial. Isso quer dizer que a senha acaba ficando forte, né, para ninguém entrar e roubar os seus dados, ok? Depois que você fez, você vai clicar em cadastrar. Vamos ver. Olha lá, usuário criado com sucesso. Ok. Enviar mensagem para validação. Uma importante situação. Ó. Então ele pediu aqui, ó. Para validar sua conta, precisamos garantir que você tem acesso a um dos contatos informados no seu cadastro. Escolha o método para método de sua preferência. Então aqui eu coloquei o meu celular, ó. Clique no botão para que o código de confirmação seja enviado para o seu cadastro. Vou clicar aqui. Lá foi gerado com sucesso. Tô com o meu celular em mãos. Vamos ver se vai chegar. Se chega rapidinho. Vamos aguardar aqui ver se chega. Ó, já chegou. Então vou digitar aqui o código que chegou no meu celular. É bem intuitivo, né? Conforme você vai preenchendo lá, usuário confirmado com sucesso. Agora eu já consigo entrar. Vamos ver se. Porque veja, eu fiz até então o meu cadastro. Agora eu preciso entrar para fazer a inscrição. Porque senão a gente acha que fez o cadastro, a inscrição já está feita. Ó, então realize uma inscrição, minhas inscrições, nova inscrição. Agora sim, tá vendo? Quando eu cliquei, vou voltar, ó. Quando eu entrei com o meu login e senha, agora já cadastrado, aqui aparece meu nome, ó. E aqui, ó, nova inscrição, do lado direito em cima. Cliquei aqui, ele já aparece, ó, concurso público da Prefeitura de Salvador, professor municipal coordenador pedagógico. Então aqui ele já aparece, ó, para o concurso, né, de Salvador, professor e coordenador. Então é aqui que eu preciso me inscrever. Cliquei aqui, momento que eu vou escolher o cargo, ó, escolho o cargo e a especialidade, tá vendo? Ó, aqui já entra o momento que você faz a sua escolha, ó, matemática, história, geografia, educação física, língua portuguesa, língua estrangeira, educação infantil, educação artística, teatro, artes plásticas, música, dança e coordenador pedagógico. O meu, né, eu estou fazendo com você, eu vou fazer para letras, né, que é a minha formação. Lembrando que, no meu caso, eu não vou fazer, né? A taxa de inscrição 220, aqui é só para mesmo te acompanhar, tá? Ó, informações da inscrição. Escolha o estado para realização da prova. Ó, Bahia. Selecione o município. Ó, só dá para Salvador. Então você vai ter que, você é de alguma outra cidade, você tem que ir para Salvador para fazer a prova. Selecione o cargo, selecione a carga horária de trabalho, ó, 20, 40 horas. Aqui é o momento da sua escolha, tá vendo? Vou colocar 40 horas. Local de lotação, ó, sede. Por quê? Só tem 40 horas na sede. Se eu tivesse colocado 20 horas, vamos ver, ó, também só aparece sede. Vou deixar 40 horas então. Sede. A foto deve possuir, ó, tá vendo? Eu tenho que colocar uma foto 3x4 aqui. Então, ser recente, padrão 3x4, o rosto deve estar frente no primeiro plano, boa iluminação sem sombra.
O fundo deve ser neutro, conter nada além da imagem da pessoa fotografada, similar à do RG. Então pegue aí uma parede branca, pede para alguém tirar essa foto sua. A fotografia anexada poderá ser confrontada com a imagem do candidato durante as etapas do processo. Isso aqui eu não vou clicar para enviar, ó, mas você clica, envia, deixa salvo no seu computador, que aí você clica aqui e já envia, tá certo? Deixa salvo numa área de trabalho, por exemplo, que aí você vem aqui e já sobe o arquivo. Aí você vai precisar responder ainda algumas perguntas, ó. Necessita de algum atendimento especial para a realização da prova? Não. Se você, né... Herbert, eu sou cadeirante, então coloca sim. O candidato exerceu a função de jurado nos termos do artigo 440 do Código Penal do Processo Penal para fins de desempate conforme item 16 do edital? Não, eu não exerci função de jurado. Solicitação de cotas. Deseja concorrer às vagas destinadas a pessoas pretas e pardas conforme o item do edital? No meu caso, não. Se você se encaixa, você vai colocar sim. Deseja concorrer às vagas destinadas a candidatos com deficiência conforme o edital? Também não. Estou ciente, né, de que a formalização da inscrição implica a aceitação de todas as regras e condições estabelecidas no edital de abertura de inscrição. Estou ciente, vou salvar. Ó, tá vendo? Ele não tá deixando eu continuar porque eu preciso colocar uma foto. Deixa eu ver se eu tenho alguma foto aqui. Vamos ver se coloca alguma imagem qualquer, vamos ver se ele aceita, só para fins de... Ó, vou colocar uma imagem qualquer aqui, vamos ver se ele aceita, tá? Só para eu salvar, mas você precisa colocar sua foto. Aí, olha lá. Tem certeza que deseja realizar sua inscrição? Após concluir a inscrição, não será possível cancelar. Sim. Inscrição realizada com sucesso. Fiz minha inscrição tá aqui, agora eu preciso fazer o pagamento, tá vendo? Ó, então, ver detalhes... Aqui vai ter tudo que eu preenchi, certo? Se eu quiser, errei alguma coisa, você conserta e salva novamente. Ainda estamos no período de inscrição. Herbert, eu já quero pagar, já acabei de fazer minha inscrição. Então, ó, pagamento. Aqui ele vai abrir, ó, abriu o boleto, tá vendo, ó? Só pagar a taxinha de R$220. Aqui o data de processamento foi hoje, com aí... ele põe data de processamento e o vencimento 14/8, tá vendo? Então ele coloca o último dia ali de vencimento, que é o dia 14/8, tá bem? Então aqui eu quis te mostrar como fazer o passo a passo, a inscrição agora tá feita. Nessa tela eu não preciso fazer mais nada, que eu já posso fechar, né, para eu sair, ó. Então eu iria vir aqui, sair, ó. Prontinho, minha inscrição tá feita, boletim já tá gerado para pagar e fazer, vou fechando as minhas abas, certo? E a gente volta para cá. Então eu quis mostrar como fazer esse passo a passo aí da inscrição para Salvador, tá bem? Se você chegou até aqui comigo é porque você vai fazer essa prova de Salvador na Bahia. Eu quero te convidar para entrar na nossa imersão gratuita, né, que é fechada e sem replay. Quero você, né, para te ajudar aí a descobrir o passo a passo para você chegar à sua aprovação na CIMED Salvador 2026, com planejamento de estudos de 2 horas por dia para sua aprovação, mesmo começando do zero. Aqui é uma aula que a gente vai fazer só para quem vai fazer aí Salvador, Bahia. Eu vou deixar o link na descrição desse nosso vídeo para que você entre no nosso grupo, para que você participe. Além disso, não esqueça de nos seguir aí nas redes, né? Eu acho que quando eu te convido aí para seguir a nossa página aqui do YouTube, né, se inscrever, quanto também lá no Instagram, né, seguir a gente lá no ProPedagogia, é para que você fique informado desses grupos que a gente está montando de estudos e numa aula imersiva que a gente vai fazer aí para Salvador, CIMED Salvador, Bahia, em 2026, tá bem? No mais, a gente termina aqui esse conteúdo. Gostaria de desejar aí bons estudos e a gente se vê numa próxima. Até mais, professor. Até mais, professora.